Boa tarde, a paz do Senhor. Eu sou aqui, a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 17 de julho de 2026, uma sexta-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora em sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Nessa hora eu apresento a vida do meu esposo, dos meus filhos, desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? A palavra do Senhor, hoje a gente vai estar entrando no livro de Eclesiastes, tá? Eclesiastes é um livro que o autor a gente, né, conhece como o rei Salomão por causa, assim, da maneira, da escrita, da fala, né, da maneira que é escrito. Então, assim, e o escritor aqui, né, ele fala de uma maneira, de uma atitude, como se ele fosse, como eu posso dizer, um governante, né? Então, não foi, né, foi uma autoridade, né, que escreveu. Então, ele fala assim, boa parte, né, ele avalia ali o que ele experimentou quando ele nasceu, né, até a sua idade, né, como que ele viveu, então ele tá passando as experiências dele. Resumão da história é essa, né? Então, mas é cheio de enigmas também, tá? É muito cheio de enigmas, às vezes umas falas assim que a gente não consegue entender, mas, né, é da época também, e a maneira que ele mostra, né? E também ele fala da sabedoria, né? É, e ele fala muito de limites aqui em Eclesiastes, e ele também, ele examina ali, né, o homem, a maneira como ele fala, né? É a corrida desenfreada atrás das buscas desse mundo e a luta aqui, né, de querer mais, sempre querer mais, quem vão, né? Então, vai ser, eu creio que é bem, né, maravilhoso, gente. Eu já estudei, mas cada vez que eu estudo, que eu venho, que eu vejo, né, que eu vejo assim, quão maravilhoso é poder, né, meditar na palavra do Senhor, né? Porque é maravilhoso, né? Cada vez que eu medito e leio de novo, eu vejo a maravilha que é, né? Então, ele vem mostrar aqui como que é a luta que é, né? De buscar o trabalhar do homem, né? O homem correndo em vão atrás de expectativas, né? Que às vezes é aquilo que Deus não tem para ele. É a realidade que ele quer, mas não é a realidade que Deus tem. Então, é muito interessante, né? Então, é inútil correr como correr atrás do vento. A gente vai aprender muito sobre isso também, né? E também vai nos ensinar que nós devemos conhecer as nossas limitações, né? E não ficar se incomodando com expectativas irreais. Então, vai ser bem psicológico também. Aí vem falar do ensino da vida, que, não se, né, que muitas vezes a gente não centraliza a nossa vida em Deus, mas Deus é o centro, né? Então, vai ser maravilhoso. Vamos lá? Então, vamos para Eclesiastes 1. Diz assim: nada tem sentido as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa é a tua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Hoje estamos começando esse livro de Eclesiastes, Pai. Deus, eu te peço, venha falar conosco. Meu Deus, que eu diminua, desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo do canal João 3,30 é somente falar da tua palavra, da tua bondade, da tua grandeza, do teu zelo, do teu amor. Meu Deus, falamos muito de Eclesiastes 3, mas é muito mais, Pai. Oricanta, Araçuricanta, fala comigo, fala conosco, Pai, nesse livro de Eclesiastes. Venha trazer aqui o que o Senhor quiser nos revelar, Senhor. O que tiver em oculto, que o Senhor quiser nos revelar, traga, Pai, para nós. Traga para nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus, que eu diminui, que Jesus cresça e apareça sempre. Amém, Jesus? Amém? A palavra vai dizer assim, hoje, começando o livro de Eclesiastes. Eu já estou toda empolgada, né, querida? Assim, as palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Salomão, ele começou a se questionar, né? Ele começou a se questionar. Depois de tudo que ele viveu, que ele passou, Salomão foi um homem que teve 700, né, mulheres e concubinas, ao total de 1.000, né? Ou é o contrário, eu não sei. Eu sei que teve o total de 1.000 esposas, né?
Então ele vem aqui, né, e ele começa ali, tipo, né, querer saber, né, o que ele não entende. Ele vem começa a falar, ele começa a se questionar e a falar. E ele vem. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, meu Deus. Então, aí ele vai dizer, né? A gente vê que, né? Ele vem, né? É o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol, né? O que o homem ganha, né? Geração vem, geração vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e depressa volta do lugar onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá volta e volta, seguindo sempre o seu curso. E aí, né? É o trabalho dele, da natureza, né? Do vento que sopra, né? Então, é inútil, né? O objetivo é vão, né? Então, né? Se você não se relacionar com Deus corretamente, ter a vida com Deus, é inútil, né? E ele diz assim: todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr, né? Então o mar, né? O rio, todos os rios voltam para o mar, né? Mas, então, a gente vê, né, que todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam, corre porque é a água, né? Então, e o mar é o mar, né? Então, assim, é um ciclo, né? É voltas e voltas, né? Aleluia, glória a Deus, né? Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Porque Deus, as coisas do Senhor são renovadas todos os dias, né? Então vem mostrar a renovação, né? Todos os dias a renovação da parte do Senhor, né? Aleluia. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Por quê? Porque foi Deus, Alabalachuricanta, que fez, né? Então, tudo Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo, né? Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, os que ainda viram, tão pouco serão lembrados, pelos que vieram depois deles. Então, assim, é simples assim, né? Então, assim, encerra uma sessão, um ciclo de vida, começa outra e assim vai, né? Aí diz assim, a sabedoria. A sabedoria não tem sentido. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Então, já sabe que é ele, né? Aqui, ó. Eu, ou seja, Salomão, mestre, fui rei em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre o homem, né? Então ele diz, né, que ele se dedicou a estudar e ver o fardo que Deus põe sobre o homem. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil. É correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. Então ele começa a falar que ele viveu, que ele fez. Então, igreja, e é muito interessante essa fala dele aqui, ó. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil e corre atrás do vento. Então, assim, se você não tiver uma conexão com Deus, se você não tiver uma vida com Deus, é inútil, igreja. Porque a razão, né, humana é saber que nós temos um Deus que cuida de nós, que tudo foi feito para nós. Por intermédio dele, nada, Labalachuricanta, teria sido feito, né? Jesus, a Trindade trabalhando em conjunto para que você estivesse. Então, Salomão, ele consegue ver isso, né? No seu tempo, eu e você conseguimos ver mais que isso ainda, né? Porque Deus, ele fez grandes coisas por mim, por você, por isso nós estamos aqui, aleluia, né? O que é torto não pode ser endireitado, né? Então, ele põe aqui a maneira, né, que está determinado. Quando Deus determina, Deus faz, o que Deus fez não vai mudar, né? O homem não tem como mudar os dias, o tempo. Por quê? Porque é determinado por Deus, né? É Deus quem faz, é Deus quem aconselha, é Deus quem determina tudo, aleluia, glória a Deus, né? E aí ele diz aqui assim, e não está faltando, não pode ser contado, se não tem, se Deus não colocou, não tem, né? Depois Deus dá sabedoria para o homem para inventar as coisas, mas Deus, ele é maravilhoso. Fiquei pensando, eu me tornei famoso, ultrapassei em sabedoria todos os que governam Jerusalém antes de mim, de fato adquiri muita sabedoria e conhecimento.
Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Então ele tinha tudo, até sabedoria, mas ele não compreendia a igreja. Se Salomão não compreendia que ele corria atrás do vento, imaginei você. Alabalachuri canta, né? Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Então, ou seja, quanto mais, né, Deus lhe dá, mais ele vai requerer de mim, mais ele vai requerer de você. Sabe, igreja? Às vezes, quando Deus chama você para algo, igual Salomão, que ele governou Jerusalém, né? Ele foi um rei cheio de sabedoria. Ele pediu para Deus, sei que você quer sabedoria. Ele não pediu ouro nem prata e Deus deu, né, para ele tudo isso, né? Ele tinha uma sabedoria assim, que ultrapassava, mas ao mesmo tempo essa sabedoria que Deus lhe deu se tornou algo humano, humanista, né? Que acaba deixando de entender que tudo é para a glória do Senhor, né? Então ele não conseguiu administrar tudo que Deus lhe deu, né? Então, daí ele se vê, né? Aleluia, glória a Deus. Né? E ele assim, fiquei pensando, eu me tornei famoso em sabedoria. Todos os que governavam Jerusalém antes de mim, de fato, adquiri muita sabedoria. Então, ele foi o mais famoso, ele foi o mais sábio, ele foi o que fez tudo em todos, né? E ele se viu nesse dilema, nesse sofrimento. Então, igreja, porque acaba sendo um sofrimento psíquico, né? Poxa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas começam as interrogações, né? Mas que eu e você venha buscar a basear a nossa sabedoria no Senhor, é nele. A base da minha e da sua sabedoria é em Deus. Não abra mão disso. A base da minha e da sua sabedoria, ela é firmada no Senhor, amém? Deus abençoe vocês. Tenha aí uma semana abençoada, em nome de Jesus, final de semana abençoado, porque é tremendo. Entrar em Eclesiastes, sair de Provérbios, entrar em Eclesiastes, igreja, é luxuoso demais para mim e para você, né não? Eu tô aqui amando. Deus abençoe e fiquem na paz.